Graça e paz, que alegria e satisfação estar aqui com você para poder partilhar do texto bíblico. Eu quero partilhar daquilo que é importante para a nossa jornada cristã. Então eu farei de modo bem objetivo, mas de um tema que é muito importante para a nossa jornada cristã, para os dias em que vivemos. Então, onde quer que você esteja, no momento que você estiver, você é convidado a caminhar junto nessa reflexão tão importante, porque é a reflexão do texto bíblico. Para tanto, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, eu lerei do versículo 10 até o 14. Versículo 10 até o 14, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Oremos ao Senhor para que Ele nos dê a orientação da palavra. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida e cremos no poder da Tua palavra. Somente o Senhor pode gerar em nós a vida que vem do Teu trono, a vida que é propósito de Ti mesmo para nós. Então fala conosco, anuncia a Tua palavra, o Teu Evangelho, transforma o nosso viver. Nós oramos, nós suplicamos, nós confiamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o que eu quero falar com você é sobre contentamento. Contentamento, essa é uma expressão muito importante na nossa vida de fé, na nossa jornada cristã. Para tanto, eu vou utilizar uma frase que gosto muito do escritor Henry Nouwen, quando ele diz que contentamento não é um sentimento que nos assalta, é uma decisão de coração. Presta bem atenção nessa frase. Contentamento não é um sentimento que nos assalta, é uma decisão de coração. Com isso, Henry Nouwen está dizendo que contentamento não é quando você está assim, fazendo alguma coisa da sua vida e de repente vem aquela sensação gostosa, aquele sentimento de nossa, como é bom viver, como é bom do que eu tenho, do que eu sou, como a vida me é agradável. É como se a gente fosse assaltado por um sentimento, ele invadisse o nosso ser. Nós até experimentamos momentos na nossa vida, situações assim, mas quando Henry Nouwen defende que não é isso, é porque ele está dizendo que isso é uma decisão constante. Isso não depende dessas ocasiões, isso não depende desses momentos gratuitos, desses momentos generosos na nossa vida, que eles podem até acontecer, mas ele está dizendo, olha, contentamento não é isso. Não é ser tomado por um sentimento de alegria e de contentamento num instante da nossa vida. Contentamento é decisão de coração. É nós assumirmos uma posição diante da vida, diante das situações, diante das crises, diante dos conflitos, diante das dificuldades, diante das perdas e dizer ao nosso coração, eu quero viver em contentamento. Eu quero olhar para a vida de um outro prisma. Eu quero olhar para a vida de uma outra maneira. E nós tomamos essa decisão, nós assumimos essa postura e nós passamos a viver em contentamento. O texto que nós lemos é o texto de Filipenses, em que é conhecido como Carta da Alegria, porque Paulo escreve a essa igreja e uma das expressões mais utilizadas, mais repetidas é a expressão alegria. E aqui, ironicamente, Paulo está vivendo um momento conturbado da sua vida, um momento difícil, de tribulação,
de dificuldades, de prisão, mas ainda assim, da prisão, do momento difícil, Paulo fala de alegria, a carta da alegria, e Paulo fala de contentamento. O texto que nós lemos, inclusive, eu li até o 14, porque ele fala: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O Paulo está passando por tribulação. O Paulo vive um momento que não é dos mais felizes. A circunstância é desfavorável. Mas Paulo fala nesse texto que lemos que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação aprendi a viver contente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você neste dia. A decisão do coração de viver em contentamento. Deixa eu tentar explanar um pouquinho mais isso para ficar claro os desdobramentos que tem essa compreensão. Primeiro, que essa não é uma mensagem antropocêntrica. O que seria isso? Não é uma mensagem dizendo: olha, assuma no seu coração, assuma a decisão, tira essa força de você, tome essa decisão por si próprio, por si mesmo, para que você tenha contentamento. Não é essa a ideia. Embora o Henry Nouwen trabalhe com essa ideia e eu trago essa ideia de que é uma decisão do coração, mas antes disso há fundamentos, antes disso há o que nós chamamos de pressupostos, há uma base, há algo que nos possibilita ir nessa direção. O que há antes? O que é esse algo? É o próprio Senhor Jesus. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando de alguém que começa nesse capítulo 4 dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Alguém que tem vida com Deus, alguém que tem vida de oração, alguém que se sujeita a Deus. Então, quando Paulo toma a decisão, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E quando nós assumimos essa decisão, nós não assumimos por uma força em nós mesmos ou por uma decisão que nasce somente em nós. Nós tomamos a decisão tendo como base o próprio Senhor Jesus. O texto que nós lemos, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso viver em todas as condições, eu posso passar por todas as situações, eu posso suportar todas as dificuldades, eu posso todas essas coisas. Por causa de mim? Por causa da minha força? Não, naquele que me fortalece. Então, a base, o apoio, a sustentação, o pressuposto é Jesus que nos fortalece. Jesus que nos dá essa condição. É uma relação com Jesus, é uma vida com Jesus, é a entrega a Jesus. A partir do Senhor Jesus, a partir da força que Ele nos concede, nós podemos tomar a decisão do coração. A partir de uma vida pautada e firmada em oração, em leitura atenta das Escrituras, atenta ao mover de Deus, sim, a partir dessas condições, nós podemos e nós conseguimos tomar essa decisão do coração. Me fiz claro? Não é a partir de nós mesmos, não é a partir de uma decisão que eu tomo na mente e no coração, mas é a partir daquilo que Cristo me oferece, a partir do fortalecimento, da força, da graça, do poder que vem de Cristo que eu consigo ir nessa direção. Então, nesse sentido, é uma decisão do coração, porque Cristo nos permite ir nessa condição. Então, está muito claro, está muito nítido. Paulo viveu em diversas situações, como eu falei, a situação não era das mais agradáveis, mas ele aprendeu em toda e qualquer circunstância. Então, o contentamento não depende de circunstâncias. É importante lembrar a você que grande parte da nossa vida nós não temos o controle. É muito importante nós gerenciarmos o nosso tempo, é muito importante nós gerenciarmos nossa vida, nossos bens, nosso dinheiro. É muito importante nós termos um planejamento, nós termos metas. É muito importante a gente ter um governo sobre a nossa vida, que a Bíblia trabalha sobre mordomia. Então, até certo ponto,
é saudável, é bom, é fundamental, é necessário que a gente tenha uma vida de controle. Sim, a gente precisa controlar as nossas coisas. A gente precisa ter controle de tempo, de educação, onde eu vou investir, o que eu vou fazer, como eu vou viver a minha vida, que lugares eu vou frequentar, que momento eu vou ter a sós com Deus, enfim. Esse controle pertence a nós, é salutar, é saudável. Entretanto, grande parte das coisas da nossa vida, nós não temos controle algum. Eu não tenho controle quando vai chegar uma doença. Algumas eu consigo prever, outras não. Eu não tenho controle da crise que o país vive, não só o país, o mundo vive. Eu não tenho controle de diversas coisas na minha vida, na empresa que eu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono. Eu não tenho controle sobre o que elas vão fazer da vida. Quantos pais quase se matam e vivem amargurados e tristes porque os filhos tomam decisões equivocadas, porque os filhos não têm juízo, porque os filhos não fazem como bem entendem no seu casamento, na sua separação, nas suas questões. Nós tentamos controlar a nossa vida e a vida de todo mundo, e aí a gente cai numa amargura e numa tristeza que sempre coisas estão fora, algumas coisas estão nos afetando, algumas coisas nos entristecem. Pessoas tomam decisões que nós não gostaríamos sobre a vida, sobre a morte, sobre trabalho, sobre sexualidade, sobre uma série de fatores. Não está no nosso controle, não está na nossa condição. Mais do que controle, são circunstâncias adversas. O que eu preciso entender nisso tudo? Eu não posso controlar grande parte dessas coisas, eu nem posso resolver, nem tenho muito o que fazer, algumas nem compete a mim. Qual é a minha decisão? A decisão do coração de viver contente em toda e qualquer situação. Em dizer, Senhor, na sua força e no seu poder, eu quero viver de bem com a vida. Eu quero viver de modo agradável. Eu quero viver com alegria. Faz sentido para você isso? Então, tenha controle daquilo que você pode ter controle. Mas saiba que muitas coisas estarão desorganizadas, descontroladas, além do seu poder, além da sua força, além da sua decisão, além das suas condições. O que cabe a mim e a você? Decidir viver contente em toda e qualquer situação, lidar com essas circunstâncias a partir de nós, a partir da nossa relação com Deus, da nossa vida de oração, de leitura bíblica atenta, de estar perseverando no Senhor. Tem mais, importante para a gente refletir nessa temática. Algumas pessoas, elas parece que vivem em contentamento então, porque elas decidem viver sempre felizes. E eu não estou dizendo disso. Eu não estou falando disso, e é importante que isso fique claro para você. Eu conheci na minha trajetória pessoas que sempre estavam felizes em todo momento, mesmo o mundo caindo na cabeça delas. Algumas escolhiam não se abrir com ninguém, não por causa do contentamento, mas porque eram pessoas extremamente protegidas, não confiavam em ninguém, desconfiavam de todo mundo, então preferia e preferem viver a dor sozinhas. Então, quando você perguntar, está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, porque elas não têm a capacidade de se abrir, que seja com um mínimo de pessoas, com amigos, com familiares. Elas dizem que sempre está tudo bem, mas não é contentamento. Isso é proteção. Isso é a dificuldade de se abrir e de confiar em pessoas. O contentamento traz saúde, o contentamento traz vida. Essa proteção traz doença. Doença psíquica e, quando não psíquica, doença psicossomática, doenças que começam a afetar o nosso corpo, de coisas que não falamos, de coisas que não externalizamos, de coisas que não conseguimos elaborar. Então, isso não é contentamento. Esteja atento a isso. Outra coisa importante, já encontro pessoas que estão felizes em todo momento e tudo leva para o lado bom da vida.
tudo leva de modo a sorrir. Você nunca vê a pessoa triste, você nunca vê a pessoa chorando. Parece que ela não sofre, a gente sabe que ela sofre, mas parece que não. Cuidado. Há situações, há pessoas que vão por um caminho da superficialidade. O que é superficialidade? Elas fecham os olhos para toda a realidade. Elas fingem que o mal não acontece. Elas fingem que o sofrimento não está ali. Elas se blindam contra o sofrimento. E aparentemente são pessoas felizes, que riem o tempo todo, mas no mais profundo da alma delas. Porque eu já tive contato mais profundo, eu já conheci, eu já acompanhei histórias e a gente percebe, no mais profundo da alma delas, há um desespero. Mas ela esconde isso rindo, ela esconde isso fazendo piada, ela esconde isso falando, olha, eu estou sempre de bem com a vida, e nem sempre está. Nem sempre está. Então, contentamento não é nessa direção, ele não traz a superficialidade, e essa superficialidade não permite a gente lidar com a vida. Mais do que isso, essa superficialidade pode nos adoecer psiquicamente no decorrer do tempo, porque uma hora a gente não consegue lidar com essas questões. Contentamento tem a ver com alguém que encara a vida de frente, alguém que encara as circunstâncias, é alguém que chora quando tem que chorar, é alguém que se entristece quando tem que entristecer, é gente que chora a perda de pessoas importantes, é gente que lamenta a dificuldade da vida, é gente que fica dias maus, é gente que lida com a realidade. É interessante que na carta aos Filipenses a gente encontra Paulo falando de um momento de tristeza dele, e nós encontramos agora ele falando que ele também passava por tribulação. Encara de frente. Embora essas pessoas reconheçam as lutas, embora elas chorem, embora elas sofram, embora tenha dias que elas estejam para baixo, no transcorrer da vida, elas dizem, apesar disso que me ocorreu, apesar dessas coisas que me afetaram, apesar dessas perdas, apesar dessas pancadas da vida, no poder que vem de Cristo, eu decido viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu decido olhar para a vida com esperança. Eu decido olhar para a vida e enfrentar os dilemas da vida e voltar a sorrir e perceber a vida generosa que Deus me dá, apesar do que eu sofri. A olhar para a vida e perceber os dons, os valores, a própria dádiva da vida, ainda mais nós que temos a vida eterna em Cristo. É nesse sentido e nessa direção. Então eu encerro essa palavra lembrando exatamente de Cristo. Cristo teve tristeza, ele reconheceu isso. Cristo teve machucaduras, ele morreu na cruz, ele sofreu. A gente tem o relato dos evangelhos. Cristo foi traído pelos seus amigos, foi traído por um dos apóstolos. Cristo viveu as situações dolorosas da nossa existência. Ainda assim, ele viveu em relação íntima e profunda com o Pai, e com certeza o contentamento está em Cristo e vem de Cristo. Então eu queria terminar fazendo esse apelo para você. Não sei quais as circunstâncias que estão sobre a sua vida. Sei que todos temos atravessado dias difíceis, dias de lutas, dias talvez até de tristezas. E nós precisamos sentir essa tristeza, nós não negamos. Nós podemos chorar, nós podemos ficar cabisbaixos por algum momento, por algum tempo. Entretanto, a convocação é olhar para o Senhor Jesus e fazer como o apóstolo Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não dependa do seu controle da vida, não dependa das circunstâncias, não dependa de que o sol saia e a sua vida melhore por uma obra do acaso. Não, a nossa vida está nas mãos de Deus, nós vivemos a vida e as circunstâncias e nós assumimos uma decisão diante de Cristo, de Jesus, no poder que vem dele, de vivermos de modo diferente, de aprendermos a viver sorrindo, de aprendermos a enfrentar nossas dores, de aprender a lidar com a nossa desesperança e ter a esperança que vem de Cristo, e a viver de modo diferente, e a poder dizer como Paulo, sim, tudo eu posso
posso enfrentar todas as circunstâncias, posso passar por todas as situações, tão somente por aquele que me fortaleça. Tome essa decisão, viva nessa direção, viva aquilo que Cristo tem para você e descubra que a gente não precisa tanto mais do que a gente quer. É importante crescer na vida, mas é importante olhar para a vida e perceber o que Deus já nos deu, o que Deus nos dá, e que a presença e a vida de Deus nos basta. É disso que precisamos, e é isso que nos move e nos movimenta na história, para construirmos mais, mas mais do que construirmos mais, sermos contentes, tanto quando construímos, tanto quando nós desconstruímos, tanto quando a gente tem mais, tanto quando a gente tem menos. É o contentamento em Jesus que nos levará a viver eternamente a alegria gloriosa e eterna da vida eterna que Ele tem para nós. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Quero orar pela sua vida, pela nossa vida. Senhor Jesus, possibilita-nos tomar a decisão no nosso coração de vivermos contentes em toda e qualquer situação. Possibilita-nos vivermos para os propósitos do Senhor, a buscar a Tua face, a honrar o Teu nome, a seguir a Ti. Ajuda-nos a atravessarmos todas as dores, perdas e lutas que temos atravessados, com alegria no coração, não uma alegria superficial, mas um contentamento profundo que procede de Ti, da Tua palavra, da Tua presença. Inunda a nossa vida, transforme a nossa história. Nós oramos, nós nos rendemos a Ti, nos entregamos no nome de Jesus. Amém. Amém.